Olá, começando mais uma edição do Jornal Argumento aqui pela TV Capital, canal 32, também pela NET, canal 21, né? E a situação aí da paralisação dos policiais civis se torna cada dia mais delicada, né? Só para lembrar que nós estamos gravando o programa hoje, na quarta-feira, às 18 horas, porém foi expedido aí um mandato pela juíza da primeira vara da Fazenda, já determinando que seja desocupado o plenário, inclusive utilizando até força policial para isso. Então, pode ser que na manhã tenhamos outras notícias. E a gente fala também sobre outro assunto, né? A agressão que houve aí por parte de 2 repórteres durante essa manifestação, e em Brasília a coisa pega fogo. De um lado, o Delúbio Soares já pediu para ser transferido para Goiânia, José Genuíno pode sim ir para casa, já há um parecer médico e também até um pedido do presidente Joaquim Barbosa para que seja analisada, e a Câmara Federal insiste em dizer que quem caça o mandato do deputado é a Câmara Federal. São esses assuntos que a gente começa a conversar agora com os nossos sempre presentes companheiros, jornalistas e bem informados. Não vou falar companheiro não, porque é meio complicado, né? Jornalistas, né? Marcelo Heleno, bem-vindo mais uma vez, obrigado pela presença. Estamos prontos, e desses temas, que são todos muito palpitantes, o que mais me toca pela série de coisas que circula isso aí, é essa agressão gratuita a 2 colegas que podem sim ter deturpado, entre aspas, informações recebidas, até porque nós não temos obrigação de acreditar em tudo que a gente recebe, a gente tem que apurar, e apurar significa, pelas lições básicas do jornalismo, ouvir 2, 3, 4, 5, tantos lados forem necessários para a gente chegar a juízo de algum fato, a gente tentar se aproximar mais daquilo que a gente acredita que é a realidade. Escrevi, falei no rádio e continuo sendo extremamente solidário e achando que a Rosana Mello e o Rubens Salomão, nessa história, merecem todo o respeito do mundo, assim como nós já relatamos aqui, equipes da TV Capital que já sofreram outros tipos de agressão, de restrição do seu trabalho. A imprensa, maltratar a imprensa, brigar com a imprensa, não resolve problema nenhum. A imprensa não está nos lugares nem para criar problema, nem para resolver problema. Está lá para registrar e relatar. E compete ao cidadão fazer, ele sim, o julgamento. Amigo Urias, obrigado pela presença também, seja bem-vindo. Eu que agradeço e faço das palavras, de quase todas as palavras do Marcelo, minhas, e quero dizer, com relação a esses 2 profissionais que foram agredidos na manifestação, na ocupação da Assembleia Legislativa. Primeira coisa, eu conheço de perto, há 6 meses eu convivo diariamente com o Rubens Salomão, eu praticamente chamo ele de Salomão, nem uso o Rubens, e quero dizer que eu sei da seriedade desse profissional. Esse eu conheço bem, não é pouco, e nessa convivência diária sei da seriedade, da ética, do profissionalismo que ele trata a notícia. Nesse aspecto, seja qual for o movimento, seja quem for que esteja fazendo qualquer tipo de atividade, paredista, grevista, motim, ou seja o nome que queira se dar, eu tenho certeza de que ele tenha agido da melhor forma, de acordo com a sua consciência. E é isso que é importante para o jornalismo, você agir com ética e com consciência daquilo que você está fazendo. Então, nesse aspecto, hoje eu quero manifestar claramente minha solidariedade a ele e a outra profissional que também teve Jornal Popular impedida o livre exercício da sua profissão, e dizer que esse tipo de coisa não vai levar a lugar nenhum movimento, a não ser ao repúdio de toda a imprensa e da sociedade. E o pior de tudo nesse aspecto é que, passada a greve, teremos que conviver. Afinal de contas, somos um elo importante da segurança pública junto ao cidadão. Porém, algo tem que ser dito, né?
nós não podemos misturar uma ação isolada de 2 ou 3 pessoas a uma instituição que é a Polícia Civil, que até os próprios policiais, a grande parte, também repudiaram essa ação. A gente tem um vídeo aqui e a gente vai mostrar a agressão covarde, gratuita, né? Porque a primeira agressão foi pelas costas e a segunda foi um empurrão desnecessário e são coisas que realmente, para quem usa todos os dias a lei, passa uma visão totalmente contrária daquilo que a gente entende que é cumprir a lei, né? Então, em primeiro lugar, que não haja essa questão de o desvio de conduta de alguns, ele não pode manchar a imagem de uma instituição toda e que haja punição, mais importante de tudo, né? Mas uma coisa que precisa ser dita também, André, esse tipo de movimento parece uma coisa que não tem comando, não tem controle. Tem, é o Silveira não, que pois é, não, tem objetivos parece. específicos. Porque quando a também. gente tem aqui, nós dois estávamos aqui num domingo, nós recebemos um contato no telespectador que falava assim, de forma... Agressiva. Nós não queremos, agressivo, nós não temos obrigação nenhuma de ser, nem temos a pretensão de sermos donos da verdade. Mas daí o cara mandar mensagem aqui, ó, vocês não têm autoridade para discutir greve de policiais. Como é que é? Quer que põe só o pessoal do movimento aqui? Eles dão, e esse é o problema que surgiu em relação aos dois profissionais. Eles querem não funcionar como fonte, mas querem ter a imprensa como porta-voz dos seus discursos, dos seus posicionamentos, das suas reivindicações. E volto a dizer, o papel da imprensa não é esse. Não só em relação a esse movimento, a outros movimentos, nem em relação a governos. Nem a um lado, nem ao outro. Tem que ser ouvir, é o que eu falei, ouvir 1, 2, 3, 4. Aí quando a gente vai, um dos motivos que pesou sobre a Rosana foi aquela declaração infeliz do Silveira, que a gente comentou aqui, de que a partir de agora, como estratégia do movimento, ia começar a investigar atos do governo. Aí foi... mas como o cara paga? E disse que tinha provas de que havia um delegado... Prevaricação é porque está sabendo de crime e não foi investigar, não tomou posição nenhuma. Aí viram a mancada que deram e a matéria, a cobertura do movimento, as negociações do jornal, trazia justamente esse questionamento. Cadê as investigações que a categoria, que os policiais diriam que fazer? A resposta, não, isso é picuinha do Silveira. O que vai acontecer, aí pega meia dúzia de papel xerocado e vai protocolar uma denúncia junto à DECAP. A gente tem que ser mais sério com essas coisas. Tem que ser mais sério outras coisas. E, por fim, no momento da agressão ao Rubens, aparece uma policial civil e está circulando já pelo YouTube. A mulher ainda a agente vira para o repórter e fala assim, não, tipo assim, tá achando ruim, registra a ocorrência. Vamos ver o vídeo. O vídeo ele traz aí, né? A televisão ela tem essa capacidade de levar o som e a imagem, e as imagens falam por si. Vamos ver.
alguns fatos a serem considerados, né? Primeiro, uma agressão covarde, antes dele ser empurrado, ele recebeu um tapa nas costas, né? E segundo, ele foi... André, foram dois momentos, eu conversei com o Salomão hoje, foram dois momentos. Primeiro tem uma garrafa atirada nas costas dele, Sim. E depois um tapa na cabeça, naquele empurrado. Não, exato. Quando eu me referi à questão da garrafa, ela foi junto com o tapa. E a questão dele ter sido empurrado, né, de forma extremamente bruta. E o terceiro, que eu acho que é o ponto que a gente tem que abordar. Policial em greve pode ficar armado? Ele, teoricamente, em greve, ele não deveria entregar a arma e também o seu distintivo? Só uma coisa, primeiro, são vários momentos. O primeiro momento, quando é tomado dele o celular. Um policial toma dele o celular para que ele não gravasse nem filmasse nada através do celular. Isso. Segundo momento, se for colocar lá de novo, tem um policial que está ali assim, desapercebidamente, está encostado lá como que é nada. A hora que o Salomão vira as costas, ele joga uma garrafa nele e sai de fininho como se não tivesse nada acontecendo com ele. E depois, não tem nada com isso. Depois, na hora do empurrão, ele leva um tapa na cabeça também. O empurrão eu acho que é o pior de todos, porque o policial que comete aquela agressão covarde por trás é jovem, vamos estar. Agora quem dá aquele empurrão já é um senhor de idade, com experiência bastante, para saber administrar um conflito e não colocar mais lenha na fogueira. Mas a questão... E o grande problema... Deveria. E o grande problema também aí, e tem uma outra agressão que eu acho também seríssima, que a gente não citou aqui agora, mas a gente já tinha falado antes, que é a proibição, o impedimento para que ele exercesse a profissão. Essa é uma agressão porque o exercício da profissão de jornalista, a gente funciona como olhos, mãos, né? De quem? Da sociedade. Ou seja, está impedindo que a sociedade veja o que está acontecendo ali. Mas ali perde-se a razão quando há uma invasão, ou como vocês queriam chamar... O André, vamos ater a gente não pode... A questão da ocupação aí é só um detalhe também. É um detalhe, é igual o gol. Exatamente. É um detalhe que faz a diferença. Agora, eu só queria... o Urias começou a falar... na convivência que ele está tendo com o Rubens. O Rubens foi meu colega de trabalho durante anos, certo? E é daquelas pessoas cuidadosas a ponto de chegar para os mais experientes: Marcelo, está acontecendo isso, isso e isso, eu estou pensando em fazer isso e isso nessa matéria, você acha que o direcionamento está correto? É um cara que conversa, que são alguns dessa mesma safra, ele, Samuel Straiotto e o Wellington Borges, que são três repórteres, os três têm esse mesmo perfil, que não se sentem nem um pouco intimidados, nem humilhados, nem nada de chegar para pessoas mais experientes e trocarem ideias sobre esse tipo de cobertura. Então, uma agressão alegando esse tipo de deturpação não cabe para a Rosana, que eu conheço menos, mas que também as informações que eu tenho em relação a ela são de que ela é muito, muito honesta no trabalho dela. Então, não cabe com esses dois profissionais esse tipo de peste, esse tipo de agressão. Marcelo, principalmente em relação a esses dois profissionais. Só um detalhe que aconteceu hoje cedo. Deixa eu só pedir aqui. Na greve durante o governo Alcides, nós tivemos um fato parecido, só que nesse caso envolvia polícia militar e polícia civil. Enquanto você fala, o pessoal pega para a gente aí, para que a gente possa mostrar que essa hostilidade, ela não é de agora. Ela já vem aí de algum tempo. E tem uma outra situação que hoje de manhã, essa escola do perguntar o que fazer, formou-se, né, hoje de manhã um grupo discutindo sobre a situação. Entre eles estava o Samuel, o Salomão, o Straiotto e o... Ai, gente, esqueci o nome dele agora. Wellington. Não, o nosso amigo Gago. Que é o radialista Gago. O Barclay. Barclay. Juntando os quatro, aí o Salomão perguntou: o que você acha que eu devo fazer? Porque o sindicato me orientou a entrar com ação e tal, não sei o que tem. Eu falei: olha, tenho duas opiniões para você.
Uma, enquanto um profissional, alguém que poderia estar envolvido com o sindicato. Entra com o processo e doa quem doer, vai até o final, vai e exige reparação de dano, faz o que tiver que fazer. Agora, como seu amigo, eu só posso dizer uma outra coisa: esquece que é melhor. Porque quando você tem, e aí é que a instituição polícia, não é a polícia civil, a instituição polícia civil, militar, a cada dia que passa, ela passa a ter menos credibilidade junto à população por atitudes como essa. Se uma pessoa, que é uma pessoa que deveria procurar seguir a lei, ataca alguém pelas costas, é a traição, como é que eu posso confiar nessa pessoa? Não estou dizendo da instituição, não. Quem faz o julgamento da instituição é a população. E outra coisa, ontem aqui eu falei que sou a favor, acho que o movimento grevista é justo. Eu acho que vale, o trabalho do agente de polícia vale R$ 7.500. Vale. E você falou que ia fazer só um comentário. Desculpa aí. Um pequeno comentário. A gente tem que ir para o intervalo. Só mais um adendo. O presidente do Sindipol, doutor Silveira, afirmou para todo mundo, para quem quisesse ouvir, que se houvesse uma determinação da Justiça pela desocupação, eles sairiam do plenário e voltariam a ficar apenas acampados na Assembleia. Vamos ver se esse povo tem palavra. Não, muito pelo contrário. Eu reitero. Eu reitero. Eu ouvi de viva voz dele. Se houver, nós vamos dar mais nós vamos sair e voltar a ficar acampados. Mas eles dizem que não vão aceitar, que vão continuar dentro. Só uma coisa que você colocou no debate, que eu não respondi, nem o Marcelo. Eu acho que é o ponto Eu já principal. falei isso aqui. Greve armada é motim. É. Eu já falei isso aqui Isso várias não vezes. existe. Se policial, Greve armada é motim. o policial fora de trabalho, ele não está em trabalho, como é esse estado de greve, ele tem que entregar o distintivo e a arma. Acabou. Aconteceu isso em São Paulo, a Polícia Federal também, quando fez o movimento, a primeira coisa que a Polícia Isso é Federal simbólico. fez foi entregar os distintivos e Isso. as armas. Isso é simbólico até para demonstrar que a categoria está parada. Está entregando os símbolos do trabalho, os instrumentos de trabalho. É interessante, até agora a Comissão dos Direitos Humanos não se manifestou, né? Não ouvi, pelo menos, nenhuma referência aí do deputado Mauro Rubem, desse pessoal. Não, ele vai fazer uma audiência pública para apoiar a greve, apoiar os grevistas. Ele deveria ter se manifestado já. Peraí, eu não ouvi o que você disse. Não, ele vai fazer... Fazendo nesta... Não, ele falou na semana passada. Não, tá promovendo, tá marcado, quinta-feira, 14h30, audiência pública na Assembleia, não é para discutir a greve, para apoiar a greve, certo? Textualmente, Mauro Rubem, entrevista ao Rádio Verdade, na terça-feira. Eu acho que ele não está errado também, não. Se ele está convicto de que a greve é justa, eu acho que ele tem que apoiar a greve. Isso não quer dizer que ele tem que apoiar esse tipo de atitude. São coisas distintas. Mas para apoiar a greve, você não precisa convidar, fazer de conta que está chamando governo, não sei, sociedade, não. Se é apoio, é apoio. Não dá para falar. Não tem que chamar o outro lado. Também não. Se bem que nesse caso eu acho que foi violado direitos humanos, né? Pelo menos do rapaz aí. Eu acho que nesse caso, até mesmo porque todo mundo se lembra quando o tenente-coronel Urzeda foi à galeria armado, o deputado se sentiu ameaçado, amedrontado, intimidado e foi até a Brasília pedir auxílio ao ministro porque ele se sentiu, de uma forma direta ou indireta, ameaçada com a simples presença de um policial armado dentro da Assembleia. Há uma inversão aí de valores que a gente tem que discutir isso depois. Nós vamos para o intervalo, depois do intervalo a gente continua falando sobre isso. Nós temos aqui as imagens, aonde da primeira greve que teve, aonde policiais militares foram expulsos e chamados de lixo por parte de alguns policiais civis naquele movimento que acabou não resolvendo nada. E o desmembramento, a gente tem a fala aqui do Silveira, é que no primeiro momento havia aí uma pauta de reivindicações. Agora, para terminar a greve, só precisa aumentar o salário em 60% e 20% de bônus de produtividade. E aí a segurança pública está resolvida aqui em Goiânia, o problema está resolvido. É o que a gente fala depois do intervalo. Só um minuto. Real
Cores, loja Conceito Anjo. Compre e concorra a uma moto Honda 125 0 km. Real Cores, produtos Anjos, com o melhor preço da região. A tinta que seu apartamento merece está na Real Cores. Tintas automotivas e imobiliária em geral. Fazemos a cor dos seus sonhos. E ainda, tem um suco geladinho e cafezinho o dia todo. Real Cores, na Avenida T9, número 3149, no Jardim América, em Goiânia. Telefone 3088-2828. Entregamos a domicílio, com o atendimento que você merece. Casa da Limpeza. Somos especializados em produtos de limpeza, consumo e equipamentos de limpeza. Preços especiais para escritórios, condomínios, igrejas, escolas, restaurantes, comércio em geral e órgãos públicos. Venha nos visitar na Avenida T63, número 2761, no Jardim América. Temos estacionamento próprio. Ou ligue-nos 3942-2020. Site www.casadalimpeza.net. Casa da Limpeza. Tudo em materiais de limpeza. As suas manhãs têm mais informação, opinião e a cobertura completa dos fatos do dia no Jornal Argumento, na TV Capital, canal 32 e NET, canal 21. A maior e a melhor equipe de jornalismo traz para você, a partir das 7 horas da manhã de segunda a sexta-feira, tudo o que acontece na política em Goiânia. E só no Jornal Argumento você tem os comentários de André Marques, um dos jornalistas mais respeitados do estado. Comece o seu dia com a melhor informação e opinião. Assista ao Jornal Argumento, TV Capital, a imagem de Goiás. A Semana Global de Empreendedorismo chega a Goiânia com o objetivo de fortalecer a cultura empreendedora e inspirando pessoas a empreender. Palestras de Leonardo Riso, um dos líderes mais inspiradores do Brasil. André Marques, polêmico, inovador, é um dos apresentadores de mais destaque em Goiás. Semana Global de Empreendedorismo, na Faculdade ESUP, entrada franca. Realização ESUP FGV, apoio AGE Goiás, AGE Goiânia, EI, Simeon Estratégia e Desenvolvimento, Picanha na Tábua, Churrascaria Los Pampas e Rei dos Salgados. As suas manhãs têm mais informação, opinião e a cobertura completa dos fatos do dia no Jornal Argumento, na TV Capital, canal 32 e NET, canal 21. A maior e a melhor equipe de jornalismo traz para você, a partir das 7 horas da manhã de segunda a sexta-feira, tudo o que acontece na política em Goiânia. E só no Jornal Argumento você tem os comentários de André Marques, um dos jornalistas mais respeitados do estado. Comece o seu dia com a melhor informação e opinião. Assista ao Jornal Argumento, TV Capital, a imagem de Goiás. De volta com o Jornal Argumento pela TV Capital, canal 32, também pela NET, canal 21, né? A gente ainda fala um pouco sobre essa questão aí da greve dos policiais civis, né? Lembrando que o programa está sendo gravado na quarta-feira e está sendo exibido na quinta-feira. Pode ocorrer algum fato, já que houve uma determinação judicial para que o plenário seja desocupado, até mesmo com força policial. E a gente falava, antes do intervalo comercial, que já é uma rotina, né? Inclusive já falamos sobre isso aqui, que no primeiro momento a greve ela é motivada para atender a necessidade do cidadão e depois ela se restringe a não cortar pontos e aumentos de salário, e aí tudo se resolve e volta-se ao mesmo dilema em outro ano ou em outra eleição, mais ou menos isso? Não, e com agravante, esse é o momento de se aproximar de um acordo, já começar a se pensar como é que vai ser encerrada a greve. Porque tem muito líder sindical que não sabe como é que isso vai acontecer. Sabe como é que começa, não sabe igual CPI, greve é mais ou menos parecido com CPI. Todo mundo sabe como começa, como vai terminar é outra novela agora. E nesse caso, nós ainda vamos continuar padecendo aí com um sistema de saúde ruim ou péssimo, uma educação em um país que praticamente não existe e um sistema de segurança pública literalmente
falido, e aí essas greves, né, que a pretexto tanto na saúde, na educação, como também na segurança, tem o povo como objetivo de melhorias. Agora, eu me lembrei de um fato aqui, que nós falamos sobre isso, Marcelo, de uma família que ficou durante 8 horas velando o corpo de 2 familiares embaixo de um sol escaldante, utilizando até um guarda-sol, porque o pessoal do IML de greve não foi fazer a retirada dos corpos, e por aí lá ficaram por mais de 8 horas. Resolve? Você sabe que vai resolver o problema agora? Não vai. Tem aquele problema que nós já comentamos, dos 30% que vão para a delegacia, mas ficam de braço cruzado, não fazem patavina nenhuma. Isso também não resolve, não adianta. O cidadão que vai procurar registrar uma ocorrência, se vê o cara lá, o cara de braço cruzado, não vai ficar com raiva do governador, não, vai ficar com raiva daquele que está com de braço cruzado, que poderia resolver o problema dele. Isso pode ser um pensamento errado, mas é isso que o cidadão comum acaba pensando. E outra, a exemplo do que nós já falamos lá atrás dos médicos, esse tipo de atitude é atitude pouco inteligente. Os policiais civis deveriam, numa mobilização diferente, tirar um dia e falar assim, nós vamos botar a polícia para funcionar do jeito que a gente quer e do jeito que a população deseja. Concentra tudo, nem que seja só para Goiânia, e faz um atendimento exemplar, um funcionamento exemplar. Chama a gente da imprensa, chama a população para acompanhar e mostrar como é que a Polícia Civil ideal que esse pessoal está imaginando. Eu até falei isso porque as greves, na realidade, elas atingem muito mais o cidadão do que o poder público, porque enquanto as instituições estão paradas, economiza-se energia, gasolina, telefone, tudo que o governo quer. Aí nem Agora, eu já falei, uma greve inteligente, o que seria? Se os policiais saíssem para cumprir os mandados de prisão, colocasse todo mundo algemado em plena praça cívica e chamasse a imprensa dizendo, olha aqui, nós estamos fazendo o nosso trabalho. E agora? E o governador? Vai fazer o quê? E estamos trazendo aqui o pessoal, porque não tem mais lugar para colocar eles nas delegacias, porque está tudo lotado. E da mesma forma, eu acho que essa greve, por exemplo, da saúde, ela tinha que atender mais a sociedade para mostrar a fragilidade do poder público que não investe. Quando ele recusa o atendimento, para o cidadão, a impressão é que o servidor, que pode estar pleiteando melhorias de trabalho, ele não quer trabalhar. Então, ele poderia atender mais, e eu falo isso principalmente na questão do INSS. Eu acho que quando o pessoal do INSS faz aquela paralisação, beneficia o governo, porque ele não paga seguro-desemprego, auxílio-doença, não paga nada. E se ele fizesse uma greve inteligente, eles atenderiam mais pessoas, criariam mais gastos para o governo resolveria rapidamente, porque tudo que o governo não quer é gastar. E aí, greves iguais a essa prejudicam a sociedade e fortalecem os cofres dos governos. Ou eu estou errado nesse aspecto? Eu acho que nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Eu acho que com relação a algumas profissões, a tal da operação padrão, ela funciona perfeitamente como greve. Ou seja, você vai para os portos, ganha um prejuízo econômico, você vai para as fronteiras, na Polícia Federal, fazendo aeroporto, portos. Fazer o baculejo nos passageiros do jeito que tem que fazer. Essas coisas funcionariam. Agora, no caso da polícia prender, fica complicado, porque depois de preso, como é que faz? Há um problema jurídico. Aí não é um problema deles. Aí já é um problema. Vai ter que ter um problema, vai ter que ter uma solução. Aí a solução não compete a eles. Só que eu acredito que eu sou contra a questão que eu já falei aqui, a greve armada, porque greve armada para mim é motim, não é greve, tanto polícia civil, militar, o exército, seja o que for. Trabalha com arma, vai ter greve, entrega as armas, que senão vira motim. Sobre a questão da desocupação, que é uma outra coisa que foi colocada aqui, se a desocupação ocorrer espontaneamente, ela vai ocorrer. Se a Polícia Civil falar, não vou sair, eu estou pagando para ver essa desocupação do plenário da Assembleia acontecer. Porque eu duvido que a Polícia Militar vai entrar armada para tirar policiais civis armados de dentro da Assembleia Legislativa. Não, vejamos que nós já tivemos aqui no governo passado, no governo Alcides, troca de tiros na 24 de outubro entre Polícia Civil e Polícia Militar. Nós não conseguimos as imagens, mas naquela primeira mobilização ainda no governo Alcides,
2 policiais militares foram literalmente agredidos, foram expulsos de uma assembleia e chamados de lixo. A questão então, de chamar de lixo, a questão de chamar de lixo, André, eu acho que é exagero mesmo, não devia ter ocorrido. Agora, também, mandar policial militar para a Assembleia da Polícia Civil, eu acho que os caras estavam pedindo, sabe? Eu estava pedindo para ser expulso de lá. Agora, a questão da forma de tratamento, que eu quer queira, quer não queira, são colegas de trabalho, sim, embora um militar, o outro civil, mas são todos trabalhadores da segurança pública. Eles que deveriam dar a nós, cidadãos, a segurança. E são colegas, sim. Porém, e tratar colega como lixo, quer dizer, se você é um lixo, eu sou seu colega, sou o quê? O saco porém, a tampa do lixo? Até dentro dessa linha que eu espero que o doutor Silveira cumpra o que ele falou, inclusive para evitar esse confronto. A Polícia Militar não tem que entrar para desocupar. A Polícia Civil sabe que existe uma determinação, os policiais sabem que existe uma determinação, eles, mesmo em greve, são obrigados a cumprir a lei e as decisões judiciais, e o mais sensato seria desocupar, fica acampado na porta da Assembleia, vai continuar chamando a atenção do mesmo jeito. E outra coisa, o principal objetivo da ocupação da Assembleia, que era retomar as negociações e forçar uma contraproposta por parte do governo, esse objetivo já está alcançado. Agora, vamos lembrar. Uma coisa que é a avaliação política dessa greve também. Quando a gente está voltando aqui à questão do Mauro Rubem, ou não Mauro Rubem, uma sessão especial. Nós estamos falando de direitos humanos. Falando de direitos humanos. Apoio ou não, se o direitos humanos vai apoiar isso, vai apoiar aquilo outro. É importante dizer o seguinte, que quem está cuidando dos direitos humanos hoje é o Mauro Rubem, que é a oposição ao governo. Não, e até o próprio presidente da OAB também. Eu quero lembrar aqui uma frase que eu ouvi um pouco tempo atrás, na época da ocupação da Câmara Municipal. O que está se plantando aqui vai se colher mais tarde. Está invadindo a Câmara agora, amanhã vai ser a Assembleia. Quem aplaudia a invasão da Câmara Municipal, organizava apoio, ia lá e falava que aquilo era justo, que era benéfico, que era bom, hoje está falando o contrário. E outra coisa, e nesse ponto nós, André, e tem a ver com o início da discussão aqui, nós dois principalmente, nós podemos ficar muito tranquilos com essa situação, desde quando o plenário da Câmara foi ocupado como um ato político. Nós fomos, podemos até errar, mas foi consensual entre nós dois, porque o senhor estava ausente, certo? O senhor estava bandeado. Estava lá. É porque nós entendemos como um ato político dentro do movimento grevista, mas que foi uma agressão, um atentado contra a democracia. E no momento que a ocupação, como um ato político, servia como um instrumento para forçar a retomada da negociação, a negociação foi retomada e o plenário não foi desocupado, o movimento perdeu a razão de ser. Agora, no caso dos policiais, é a mesma coisa. Nós somos muito coerentes. Não, mas eu não estou falando da gente aqui não, Marcelo. Estou falando da avaliação dos políticos que estão lá fora. Sim, mas essa é a diferença. Eu estou pontuando justamente para essa diferença. A diferença que a gente tem é essa. Nós não estamos batendo palma para nenhum grupo político, nem dos movimentos grevistas, nem da oposição, nem da situação. O que nós estamos falando aqui, que da mesma forma lá atrás, o objetivo da ocupação do plenário da Assembleia, que era forçar o governo a retomar a conversa, retomar o diálogo e colocar uma nova proposta na mesa, esse objetivo já foi atingido. Não é de bom grado, não é sensato que essa ocupação permaneça. Ela, como ato político, ela já perdeu o sentido, porque já cumpriu a sua missão. A partir de agora fica só o outro lado, que é um atentado contra a democracia. E nesse caso, a gente tem que registrar aqui a ação do presidente da Câmara Municipal de Goiânia, Clécio Alves, que mesmo tendo um pedido de reintegração de posse do plenário expedido pela Justiça, ele deu todo o tempo necessário para que o pessoal pudesse sair de forma pacífica, o que não está acontecendo na Assembleia. Então, nesse aspecto, mais uma vez, parabéns ao presidente da Câmara, Clécio Alves, que preferiu resguardar a integridade física tanto dos manifestantes quanto também dos policiais, e tomara que haja também nesse movimento essa mesma postura, porque um confronto entre duas forças é o que nós não queremos, até mesmo porque
voltando um pouquinho no tempo, aquele episódio da Serra das Areias, sobre aquela questão daquelas execuções que houve em Aparecida de Goiânia, criou uma fissura entre Polícia Civil e Polícia Militar, porque, segundo informações, houve aí, por parte de uma polícia ou de outra, a utilização, né, ou até mesmo aquela expressão que se usa... usurpou o poder da outra. Ingerência, usurpou, essas coisas assim. Uma das coisas que quando eu saí do programa e falei que não queria voltar para debater era evitar momentos como esse, mas inevitavelmente eu vou ter que falar o que eu vou falar aqui agora. Porque todo mundo sabe que eu me afastei daqui para ir trabalhar na Câmara Municipal de Goiânia, onde eu exerço um cargo. Agora, eu não posso deixar também, e aí não é conflito de interesse, mas como jornalista não posso deixar de fazer uma coisa aqui que a imprensa não está fazendo, que é comparar, inclusive, a situação na Câmara e na Assembleia, que tem que ser comparada. Porque hoje de manhã, nessa reunião que eu tive, nesse bate-papo que a gente teve com coisa, me falaram que desligaram o ar-condicionado da Assembleia e ninguém falou nada disso. E enquanto que na Câmara Municipal, as pessoas ficaram lá com água, energia, água mineral, não era água da torneira não, água mineral da Câmara, ar-condicionado ligado 24 horas por dia. Sistema de som. Sistema de som não, porque aí também não dava, porque eu já estava quebrado, né? Então, quer dizer, não sei, mas utilizaram algumas caixas lá. E todo o apoio possível para que houvesse um bem-estar foi mantido. Ou seja, o suporte à vida foi mantido. Agora, coisa que não está acontecendo na Assembleia, e não vejo ninguém reclamando disso. Quando era na Câmara, é um absurdo, porque a Câmara quer fazer isso, quer fazer aquilo outro. Na Assembleia é tudo normal. Não, quer dizer, eu acho que está havendo aí 2 pesos e 2 medidas. E na Câmara, o movimento que ocupou o plenário não era legítimo, não tinha um reconhecimento do Ministério do Trabalho. Era um grupo organizado. Não era legal, por mais que fosse legítimo. Sim, tá, mas nesse caso agora trata-se de sindicato. O sindicato ele tem que cumprir a lei, ele está subordinado à lei, é uma entidade registrada e tem que cumprir. E tem um ponto que nós já conversamos aqui, que é muito negativo por parte dos negociadores do governo estadual, que chegaram no momento a dizer que não negociava com o doutor Silveira, que não negociava com o movimento enquanto o doutor Silveira estivesse à frente. Com ele não tinha conversa mais. Isso aí é de um primarismo político tão grande, porque isso já aconteceu. Eu trabalhava numa emissora de rádio que ia fazer debate, mas fulano de tal não pode participar porque ele está vetado pela empresa. Eu falei, então, não tem debate nessa área. O cara é o representante da categoria, quando a categoria mudar o representante, então a gente volta a discutir o assunto. Enquanto isso, não. A gente tem que ter isso muito claro. Bem ou mal, gostem ou mal do Dr. Silveira, ele é o presidente do sindicato. Foi eleito pela categoria. Não, e outra coisa... não tem que se discutir. Ele porque aí tem Sindipó e tem o Gopós, mas ele é o presidente do sindicato, é representante legal, sim, da categoria, e é com ele que a conversa tem que ser tratada. Desde o momento que iniciou a ocupação na Câmara, por mais que aqueles líderes não tivessem a legalidade da representação, eles tinham uma legitimidade, isso é uma avaliação que a gente sempre teve lá, eles tinham uma legitimidade porque eles conseguiram tomar a base do Sintego, a base estava ali reunida, tomando decisão e a educação estava parada. Na Câmara Municipal, eles sempre foram reconhecidos como líderes do movimento e sempre foram ouvidos e discutidos com eles tudo que foi feito ali dentro. Okay. Por mais que eles dissessem que não. Houve erros naquela greve dos professores? Houve. Na minha humilde opinião, por parte do Executivo Municipal. Ok, vamos dar sequência aqui, falar sobre... Pelo que se desenha aí, nós vamos ter um ano de 2014 meio complicado, né? Com muitas greves, com várias situações. Meio? Um tanto quanto para ser um pouco otimista, né? Porque lembrando que no período aí de Copa, essas coisas, aquelas ações que aconteceram durante a Copa, que foi, o mini teste, né, que foi feito, que é a Copa das Confederações, para ver se as câmeras estão funcionando, se o microfone está funcionando, se o gramado está perfeito, e que não valia nada, né? Houve aquela movimentação.
Agora, no ano que vem, o mundo inteiro vai estar de olhos aqui no Brasil e o que acontecer aqui vai ser transmitido em tempo real para o mundo inteiro. Mas enquanto isso não chega lá, vamos debater a questão aqui dos mensaleiros. Delúbio Soares pode ficar solto, porque já foi feito um pedido, porque de forma muito bem, aí nesse caso um bom advogado resolve as coisas, né? A grande maioria das pessoas que foram punidas e presas, estrategicamente elas mudaram seus domicílios para que pudessem cumprir a pena nas suas cidades. Delúbio transferiu para Goiânia, José Genuíno transferiu para São Paulo e alguns outros, assim, João Paulo Cunha, uma série de outros, já transferiram ali os seus domicílios e a grande questão é que não há, pelo menos no caso do Delúbio aqui em Goiânia, nós temos a disponibilidade para cumprir a pena que ele vai cumprir, que é o semiaberto, até que seja julgado o crime de formação de quadrilha, não tem vagas. Nós temos 5.000 leitos, ou digamos assim, porque eles dormem lá, né? E 7.000 pessoas que têm que cumprir. Então, nesse caso, o advogado já vai entrar com pedido de prisão domiciliar. E aí, José Genuíno deve ir para a prisão, deve ir para casa, porque já foi avaliado, o quadro de saúde dele é grave, ele não tem condições de ficar na prisão e também outros casos estão sendo estudados. Tudo é feito da ação de Joaquim Barbosa, que agora as coisas começam a entrar nos eixos. Eu tenho acompanhado de perto, como nós estamos gravando, muito provavelmente nessa hora que a gente está no ar, né? José Genuíno já deve ter a sua prisão domiciliar decretada e autorização para ser transferido a São Paulo. E tem algumas coisas que me parecem que são absurdas também no judiciário. Eu entrevistei um representante do OAB, que é o Pedro Paulo de Medeiros, um goiano radicado em Brasília. Ele tá muito bem no mercado lá em Brasília, muito bem citado, está pegando uns ossinhos duros de roer lá na capital federal, mas aquela tese que eu advoguei, ele está concordando. O grande erro de Joaquim Barbosa foi emitir em momentos separados os dois documentos, que é o decreto de prisão e a carta de sentença. Os dois têm que sair juntos, é uma coisa lógica. Você já prende o cabra já determinando o tipo de pena que ele começa a cumprir. E no meio dessa confusão, no final de semana do feriado, Joaquim decretou a prisão, foi para o Rio. Depois chegou em Brasília, foi para Belém. E agora que ele resolveu priorizar a situação de José Genuíno, que claramente todos os laudos indicaram que ele precisa de cuidados médicos. É uma questão até humanitária, não tem dúvida. Agora, em relação aos outros, aí não vai ter muita pressa não, viu, doutor André? Inclusive a transferência para Goiânia, do Delúbio, do Dirceu, quando o Dirceu entrar com pedido, que até hoje nada, tudo pode ficar, inclusive, condicionado à transferência à existência da vaga nesses lugares. Isso. Porque em Brasília tem a vaga. Exato. E lá, estrategicamente, eles mudaram seus domicílios eleitorais justamente em locais estratégicos aonde impossível. E outro detalhe, houve um erro de interpretação, inclusive por parte de profissionais da imprensa, achando que o semiaberto, o cara vai ser liberado para trabalhar. Não, tem algumas regras a serem seguidas. A indicação, vai trabalhar. Aonde? Qual lugar, qual atividade? A justiça diz, eu não sei se existe mesmo, mas tem um mínimo de controle que deve ser pelo menos uma declaração do local onde essa pessoa vai trabalhar, dizendo que está. E não é obrigado também não. Se ele quiser ficar lá na ala do semiaberto, na Papuda ou qualquer lugar do mundo, ele fica, sem sair nem nada. O trabalho é voluntário, mais que voluntário. Existe uma coisa que é a seguinte, primeiro vamos por partes, eu vou falar do que eu conheço, do que eu tenho acompanhado assim, de vivência. Delúbio Soares já está em Goiânia há muito tempo, sem falar que ele é de Goiânia, ele é daqui. Ele é de Buriti. A família dele tem casa aqui, ele tem casa aqui. Mas... há muito tempo ele toca a empresa dele daqui. Sim. Então, quer dizer, não vejo com casuísmo
Se é que ele Também estava não. com o título em São Paulo. Mas Com ele a- tinha o único endereço lá. casuísmo O que a gente último, tem- não, só uma coisa, Elias, deixa eu te falar. O que é casuísmo que eu vejo, Ah. claramente, é do Marcos Valério, que ele alugou ou arrendou uma propriedade rural no interior de Minas, próximo. Casou com a Casou e alugou uma casa em Minas, aliás, uma propriedade rural em Minas, próximo de um presídio que parece ser mais flexível. Não, mas o entendimento... Mas também eu entendo porque você já sofreu mas demais. o entendimento da lei, eu já conversei isso com o doutor Ari várias vezes e com outros profissionais, o entendimento da lei é que a partir do momento que você começa a ser julgado, você tem que declarar a sua residência, o seu domicílio, até mesmo porque todo comunicado que a justiça fizer sobre a questão de cumprimento de pena, intimação, essas coisas, você tem que declarar o local onde você está. E nesse caso foi feita uma mudança de endereço, porque no primeiro momento todos deram endereço como Brasília. E depois houve essa mudança, até mesmo porque muitos trabalhavam lá e o endereço era Brasília. Depois foi se mudando esses endereços até E é uma situação pela também, André, que conveniência. muitas vezes o endereço para correspondência não é da residência, é do escritório de advocacia. Mas acontece que quando você Agora, declara só que, para a por exemplo, justiça, o o seu Delúbio endereço... nunca teve negócio em Brasília, o negócio dele era em São Paulo. Sim. Quer dizer, ele, se eu não me engano, o título eleitoral dele, que é o que determina o domicílio, era de São mas Paulo. Isso é o caso eleitoral. O domicílio eleitoral não tem nada a O ver. domicílio eleitoral, ele influencia na questão do domicílio não, mas também. não tem nada a ver. Não, você no caso pode da muito bem, justiça- você que é lá de Rio Verde... Então tá, então vamos aqui claramente. O Delúbio não tinha casa em Brasília, tinha uma casa em São Paulo, que ele morava com a esposa, e uma casa em Goiânia. É o caso de José Tá, tudo bem, Dirceu. mas ele alega que tinha escritório em Brasília. Isso. Se ele deixou o escritório dele como endereço, em razão de justiça, pode sim funcionar como domicílio. Exato. O endereço declarado é aquele que vale, né? Sob pena da pessoa, como diz Mas a execução penal fala que você tem o direito de morar, de exercer, de executar, de cumprir a pena no domicílio mais próximo da família. Não falo do local de trabalho. Não, tudo bem. Aonde a Que- família está. Não, tudo bem. Não, instalada. isso é num processo de ressocialização. Não, tudo bem. Execução da pena. Ele vai ter que corrigir esse detalhe, que o André está falando isso, que o endereço declarado é o de um escritório em Brasília, Exato. onde ele alega que tem. Mas a execução E da ele pena chegou- leva em consideração Não, mas domicílio da é família. o caso... Inclusive, o advogado Delúbio, no primeiro momento, disse que ia solicitar dentro do semiaberto, essa condição para ele trabalhar no escritório em Brasília. Não falou em Goiânia no primeiro momento. Exato. E outro detalhe também é o caso de José Dirceu, que mais uma vez deu sopa para o azar, né? Primeiro ele pousou tomando banho de mar em pleno sábado, né, em sexta-feira. Para muita gente foi uma provocação, Joaquim Barbosa se sentiu provocado. E outra coisa é que ele deu 2 endereços. Então agora a Justiça, ele informou 2 endereços, uma residência em São Paulo, outra em Minas. E agora os advogados vão ter que trabalhar, porque se for, não minto, Brasília e São Paulo. Se for Brasília, ele está na cadeia. Se for em São Paulo, ele pode ter essa condição de progressão da pena. E o que chama a atenção nesse caso é que o Zé Dirceu o tempo todo se dizendo injustiçado, com direito ao semiaberto, e tem esse direito, e no entanto é um dos únicos que não moveu um dedo de medida judicial para tentar sacramentar essa situação que, repito, ele tem direito. O mais Porque importante- me parece, a impressão que eu tenho é que a opção do Zé Dirceu nesse momento é travar uma luta política mesmo com Joaquim Barbosa. Ele não está interessado em resolver o problema jurídico. Mas a nesse postura momento. de José Dirceu, ela contradiz com o discurso, porque dias antes ou semanas antes de haver essa questão aí da sentença, José Dirceu falou no encontro do PT que ele era vítima da elite raivosa, que ele era um representante do povo. Aí se deixa pousar numa ilha com barco, com tudo, aí fica meio Não, isso antiético, é bobagem, né? isso é Mas bobagem. não, é Isso é bobagem, bobagem mas... porque esse pode ser considerado um discurso que não recebeu download até hoje. Exatamente. Certo? O PT, de uma forma geral, tem esse discurso, mas o eterno presidente Lula, ele faz parte da elite brasileira hoje, até principalmente pelos
pelo carisma que ele tem, pela condição política que ele alcançou de ser o maior líder político da atualidade no Brasil. Ele faz parte da elite. A Dilma, hoje, considerada a segunda mulher mais poderosa do mundo, faz parte da elite, sim. Agora, vamos... Vamos sofismar não, gente, 5 peraí. 5 minutos. Aí é sofisma dizer o que é a elite que o Fernando, a elite que o José Dirceu está falando e fazer parte de uma elite. Um país, uma sociedade, ela tem várias formas de elite. E existe uma elite que é os 400 do Brasil, sabe, que estão principalmente em São Paulo, que é raivosa sim contra o PT e acabou, gente. Isso não tem que negar. Não estou dizendo. Eu não estou entrando A gente vai dar continuidade a esse assunto. O que eu estou amanhã. dizendo é que os dois fazem parte da elite brasileira. Tem uma elite, sim. que são várias. Então o conceito, nós temos que entender qual elite Nós que o Zé aqui Dirceu somos se refere. elite. Urias, somos elite. espera um pouquinho. tem dó, Nós somos Vamos elite. colocar o que o povo entende. Elite é quem tem muito dinheiro e frequenta o poder. Ponto final. Então, assim, vamos lá falar sobre a questão da outra crise que pode ser aberta aí entre o Parlamento e o Judiciário. O presidente da Câmara, Henrique Eduardo, disse que não vai obedecer à determinação do Supremo Tribunal Federal e que o mandato de Genuíno, também de Pedro Henri, João Paulo Cunha e Valdemar da Costa Neto serão julgados pela Câmara. E aí não há prazo, porque vai se montar um processo com direito à defesa, essas coisas assim. E ele afirmou que a Câmara Federal ela tem poder para cassar ou não, e que o Supremo, nesse caso, a decisão de que, ao ser condenado, perde-se os direitos políticos, não prevalece. Foi o caso que aconteceu no Donadon. E aí, como é que vai ficar a situação? Primeira coisa, voto na Câmara Federal ou em qualquer outro local deve ser voto aberto, ponto. Dentro dessa situação, quem deu o mandato a quem quer que seja foi o povo. O único poder que representa o povo é o legislativo. Porém, não acredito que judiciário nenhum tenha o poder de tirar o poder do povo. Porém, existem as comissões que representam também o povo. Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Ética. Fazem e parte também do legislativo, fazem parte do parlamento. Duas coisas. O voto deveria, mas não é aberto. Hoje, se fosse para votação, iria para uma votação secreta com grande chance de todo mundo escapar de cassação. Porém, o projeto foi aprovado aí. Não, está em discussão. Agora estão contra a PEC. Está em discussão. Agora está em discussão. E foi em cima dessa manifestação do Supremo que me parece muito lógica, que é uma pessoa que perde os direitos políticos. Se ele perde os direitos políticos, perde os direitos políticos. Continuar exercendo mandato me parece que é uma coisa meio ilógica. Mas, em todo caso, a decisão da Câmara, a Câmara como poder independente, tem direito, sim, de colocar as suas posições. Vai aumentar a bancada dos condenados na Câmara. Tem um, vai passar para 5. E com relação a só mais uma situação, eu não acredito que a gente possa chegar aqui e dizer porque o voto é assim, porque o voto é fechado, então eu abro mão de um princípio democrático para que seja feito de outra forma. Isso é casuísmo. A gente não pode ser casuísta. A democracia é um princípio e ela deve ser vista dessa forma. Está querendo dizer ela o quê? não pode ser exercida ou não de acordo com com o que eu acho ou deixo de achar. Então traduz o que você disse. Esse povo que votou, escolheu seus representantes, ele tem direito ou não de saber como é que o representante dele está votando? Tem. Então é isso que nós estamos discutindo, mas não é essa a realidade, é o que eu coloquei aqui. O voto secreto é uma discussão, por enquanto não é realidade. Ok. Final de programa, infelizmente chegamos ao final do programa, né? Urias, obrigado mais uma vez. Amanhã novamente aqui debatendo esses problemas que parece às vezes que nós estamos transformando a política, o judiciário em futebol, né? Troca-se os protagonistas, mas não conserta-se os erros, né? Tá ficando, daqui a pouco nós estamos comentando aqui igual jogo de futebol. Obrigado pela presença. Bom, eu que agradeço, e dentro disso eu só quero lembrar uma conversa que a gente teve antes do programa, que o problema do país é que os corruptores, desde 1900 e bolinha de cude, são os mesmos.
Havia corrupção no governo militar, havia corrupção nos primeiros governos democráticos após a abertura, e vai continuar existindo, porque quem corrompe não é preso, que são os grandes, é a elite econômica do país. Você esqueceu de dizer que Getúlio se suicidou por isso. Marcelo Heleno, obrigado. Daqui a pouco na 1090. Só para a gente fechar, eu acompanhei a abertura da sessão do Supremo para ver se ia ter alguma confusão, né? E fiquei muito... frustrado. Não, achei até hilário por duas situações. Em relação à ação penal 470, o único questionamento que Joaquim Barbosa recebeu de seus colegas foi se ele publicou a decisão antes de decretar as prisões. Ele, não publiquei não, mas eu dei conhecimento público no mesmo dia, e realmente foi a justificativa e ninguém falou mais nada. E aí passaram a discutir os recursos, os processos que estão parados, né? E me chama a atenção, o primeiro que foi, tem voto até do Eros Grau lá, é um recurso que está parado desde 2009 no Supremo. Isso é uma vergonha, um pedido de vista ficar praticamente 2 anos lá no Supremo para ser julgado. Lamentável. Dava mídia? Nada. Então foi isso. Não vai. Tem assunto que está até prescrito já. Pois é. A todos vocês, nosso muito obrigado. Encontro marcado amanhã. Fiquem todos com Deus e até lá.